Campinas volta à fase vermelha do Plano São Paulo. Há risco, inclusive, de colapso no sistema de saúde. O anúncio aconteceu hoje à tarde, quando a taxa de ocupação ultrapassou a marca de 90%. Quem acompanhou a live foi o repórter Vinícius Boer. Quase colapso. Foi assim que o prefeito Dário Saad definiu o atual cenário da pandemia em Campinas. Nós vivemos um momento de quase colapso do nosso sistema de saúde. Não é uma decisão fácil para a cidade tomar. Eu tenho ido a todos os hospitais, principalmente os públicos, acompanhado de perto o trabalho e o sofrimento das equipes médicas e vejo também, muitas vezes, o sofrimento das famílias que têm seus parentes, seus entes queridos, muitas vezes entubados em situação difícil. Eu acredito que, tanto quanto eu, todos nós estamos cansados dessa pandemia, cansados também de restrições. Mas o cansaço a gente recupera. A dor da perda de um familiar é para sempre. A declaração antecedeu ao anúncio já esperado desde o início do dia. Com o aumento dos casos de Covid-19 e a taxa de ocupação de leitos em mais de 90%, a metrópole volta à fase vermelha do Plano São Paulo. Do dia 3 a 16 de março, apenas os comércios essenciais poderão permanecer abertos. Nesse período não poderão funcionar academias, cabeleireiro, barbearia, restaurantes e bares com atendimento presencial. Nesses dois estabelecimentos apenas com entrega ou mediante retirada da alimentação. Além disso, também, nós estamos fazendo uma restrição nesse período das igrejas, com encerramento das atividades às 20 horas e capacidade de 30% apenas do estabelecimento. Nós estamos restringindo o acesso ao paço municipal e toda a administração direta e indireta vão ter que se reorganizar nesse período. Apenas 30% da capacidade dos funcionários vão atuar presencialmente, o restante retoma a atuação no teletrabalho e também o atendimento ao público presencial vai ficar restrito a situações indispensáveis cuja a presença do munícipe se faz necessária. Esta regra tanto para a administração direta quanto indireta. Hoje a gente tem 616 pessoas internadas com Covid em Campinas e a rede privada também está muito sobrecarregada. Então, quando também a gente toma essa decisão pela fase vermelha, não é pensando só na rede pública, mas pensando na assistência a todo campineiro que eventualmente precisar. Os 25 parques públicos fecham para os frequentadores e as escolas devem manter o ensino à distância para 100% dos alunos. A medida vale para as unidades públicas e particulares. Na luta contra o vírus, que já matou 1.884 pessoas e infectou mais de 70 mil, a Prefeitura pretende ampliar os leitos de UTI e de enfermaria, principalmente no Hospital Mário Gatti e no Metropolitano. Os dois hospitais juntos somariam mais 44 leitos de UTI em 15 dias. As portas dos dois hospitais públicos, o Mário Gatti e Ouro Verde, estão à beira de um colapso. O raciocínio nosso não foi simplesmente ocupar o hospital em questão, o Hospital Metropolitano. Foi como que nós poderíamos redimensionar a rede para aumentar o mais rápido possível o número de leitos de UTI. Logicamente, os de enfermaria que precisam de apoio à UTI. Só para que entendamos, o leito de UTI não é simples de você, não basta ter uma cama. Nós precisamos de um RH altamente especializado, que são médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e toda a infraestrutura que isso exige. Estamos aumentando os leitos, mas estamos tentando ter o equilíbrio entre o leito de pacientes graves de UTI, de pacientes Covid e não Covid. Essa talvez seja o nosso equilíbrio mais difícil no momento. Então, não é só o Covid que a Secretaria de Saúde, que o Mário Gatti, que a Prefeitura, que a Devisa está pensando. Na verdade, nós estamos pensando a saúde como um todo. Então, manter esse equilíbrio em relação a leitos de pacientes intensivos de Covid e não Covid, nesse momento é o nosso grande desafio.
Quem vive em Campinas deve redobrar os cuidados preventivos, evitar aglomeração e usar máscaras são medidas que ajudam a frear a contaminação. Se não houver queda no contágio, a cidade poderá enfrentar o pior momento da pandemia. Que nós adotamos de restrição para a fase vermelha, ela não foi baseada só no quase colapso da rede pública. Está sendo baseada em todos os dados da cidade e levando em conta também a pressão na rede privada. Entre a omissão de ver a rede de saúde pública de Campinas numa situação, repetindo, de quase colapso e adotar medidas duras de restrição, nós vamos agir. Sabemos a dificuldade que é de muitos setores produtivos da cidade de enfrentar uma situação de fase vermelha. Mas sabemos também que o poder público tem que agir quando é preciso agir, mesmo que muitas vezes as decisões sejam difíceis, amargas e possam impactar uma parcela considerável da população.